A Índia é um gigante em muitos aspectos, incluindo a sua vastidão territorial, população expressiva e economia robusta. Com 3,3 milhões de quilômetros quadrados e 1,2 bilhões de habitantes, a Índia é o sétimo maior país do mundo em termos de extensão territorial e o segundo em termos de população. Além disso, com um PIB que beira os 3 trilhões de dólares, possui a quinta maior economia do planeta. No entanto, comparada à frequência que a China aparece nas manchetes mundiais, percebe-se que a Índia é frequentemente esquecida, mesmo que a China seja comumente vista como uma potência emergente que caminha para se tornar uma superpotência global. Uma população menos numerosa, uma economia mais modesta e forças militares menos potentes do que a China, mas possui uma série de trunfos em relação a esta que raramente são mencionados e que poderiam catapultá-la para o topo nas próximas décadas. No entanto, para que isso aconteça, a Índia precisa enfrentar e superar uma série de desafios significativos que atualmente freiam o seu desenvolvimento. Conhecimento Mestre apresenta a nova superpotência. A Índia é um país com uma história rica que se estende desde a época das civilizações do Vale do Indo, em torno de 2500 a.C. Em 1600, a rainha Isabel da Inglaterra deu à Companhia das Índias Orientais o privilégio de negociar com o Oriente. Gradualmente, essa empresa adquiriu relevância na Índia, estabelecendo postos de comércio, expandindo seus domínios e até mesmo constituindo seu próprio exército e criando sua própria moeda. Contudo, apesar da crescente influência da companhia, ela era apenas uma corporação em um território soberano. Foi em 1757, com a Batalha de Plassey, que os britânicos firmaram pela primeira vez uma base territorial na Índia, marcando o início de quase 200 anos de domínio britânico. De 1757 a 1858, o controle foi exercido diretamente pela Companhia das Índias Orientais e indiretamente pelo governo britânico. Em 1857, soldados indianos da companhia se rebelaram, capturaram Delhi e espalharam a insurreição por várias partes do país, levando a um conflito que durou mais de um ano, até ser reprimido pelas forças britânicas. Depois de esmagar a rebelião, o governo britânico assumiu o controle direto da Índia, em 1º de novembro de 1858, dando início ao período reconhecido como Raj indiano. Mesmo sendo uma época de domínio colonial, com todas as características de exploração que esse sistema implica, a Índia começou a desenvolver uma indústria têxtil já no século XIX, embora enfrentasse várias restrições. Ao longo desse século, a burguesia indiana moderna fundou fábricas, bancos e casas comerciais. No entanto, o progresso do capitalismo na Índia na segunda metade do século XIX foi limitado. Com grandes obstáculos, os indianos não conseguiam competir com os britânicos, sofrendo de baixo poder aquisitivo, acesso limitado a financiamento e tarifas pesadas. Após a independência em 1947, a Índia estabeleceu uma estratégia de desenvolvimento baseada em 6 pilares, que perdurou até o início dos anos 1980. Esses pilares incluíam planejamento direcionado, prioridade à industrialização pesada, preservação da pequena produção artesanal, regulação do sistema financeiro, limitada participação do capital estrangeiro e a propriedade ou controle estatal dos setores estratégicos. O objetivo dessa estratégia não era apenas impulsionar o crescimento econômico, mas alcançar o desenvolvimento econômico. A diferença entre esses dois conceitos é importante. O crescimento econômico ocorre quando uma região gera mais riqueza em um determinado período do que no período anterior. Dizer que um país cresceu 5% em 2020 significa que gerou 5% mais riqueza em 2020 do que em 2019. Já o desenvolvimento econômico ocorre quando há uma mudança qualitativa na economia, como a passagem de uma economia agrícola e de extração mineral para uma que produz bens avançados, como computadores e bens de consumo eletrônicos. A Índia experimentou um considerável desenvolvimento econômico, saindo de uma economia agrícola e industrialização básica para uma economia industrializada com setores altamente avançados e tecnológicos, competindo com as nações ricas da Europa, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos.
Um dos elementos-chave para esse progresso foi o plano governamental implementado na época. A abordagem pós-independência do governo indiano para fomentar o desenvolvimento econômico baseou-se em planos de 5 anos com intensa participação do Estado na economia, evidenciados pela tabela com o primeiro plano ocorrendo entre 1951 e 1956, e o último finalizado em 2012. Essa estratégia resultou em um crescimento econômico constante, juntamente com um avanço tecnológico notável. De 1961 a 2019, a Índia cresceu em média 5,2% ao ano. Isso fez com que o PIB indiano em 2019 fosse quase 20 vezes o valor de 1961. A produção de aço, produto essencial da segunda revolução industrial, subiu mais de 101 vezes entre 1951 e 2019, de 1,1 milhão de toneladas para 111,2 milhões, tornando-se o segundo maior produtor mundial de aço naquele ano. Assim como o aço, muitos outros setores vitais da economia se expandiram significativamente, ocupando uma posição de liderança global, como o setor químico, sendo agora o sexto maior do mundo em geral. Além do crescimento econômico, o desenvolvimento econômico é evidente na diversificação crescente da indústria e em algumas realizações que apenas poucos países do mundo alcançaram. Um desses setores é a indústria farmacêutica, baseada em tecnologia avançada e presente apenas nos países mais desenvolvidos. No caso da Índia, seria insuficiente dizer simplesmente que o país possui uma indústria farmacêutica. Muitos países que possuem indústria farmacêutica, na verdade, importam o IFA, insumo farmacêutico ativo, o componente com efeitos terapêuticos e de alta tecnologia, e apenas produzem o medicamento final. No entanto, este não é o caso da Índia, que produz mais de 500 IFAs. O Brasil é um dos países que importa mais de 90% dos IFAs dos medicamentos produzidos aqui, a maioria vindo da China e da Índia. Outro setor altamente tecnológico em que a Índia se destaca globalmente é a área de tecnologia da informação, mais especificamente em softwares e prestação de serviços de TI. Essa indústria surgiu nos anos 70 e hoje é líder mundial, respondendo por mais de 55% do mercado global de serviços de TI. A Índia também está desenvolvendo seu setor aeroespacial, que já possui uma série de satélites de exploração lunar e solar, seus próprios veículos lançadores e trabalha para enviar um veículo à Lua, um feito só alcançado por outros 3 países: Estados Unidos, União Soviética e China. Vale ressaltar que, apesar da participação governamental neste processo de desenvolvimento por meio dos planos quinzenais, o governo indiano sempre foi favorável à iniciativa privada. Desde a estratégia de desenvolvimento delineada logo após a independência, havia uma ênfase na indústria pesada, com grande proteção à atividade empresarial e à preservação da pequena produção artesanal. No segundo plano quinzenal, de 1956 a 1961, um dos objetivos era explicitamente apoiar pequenas e médias empresas. Portanto, diferentemente de países socialistas, onde a participação estatal é a norma, na Índia a forte presença do governo na economia foi uma necessidade das circunstâncias após a independência, onde era necessário um crescimento econômico acelerado para compensar o período colonial. Esta é uma preocupação que persiste na Índia até os dias de hoje, como mencionado na discussão sobre o Grande Acordo Comercial Asiático que ocorreu em 2020, o RCEP. A Índia optou por não participar, pois o acordo de livre comércio poderia resultar em empresas chinesas praticando dumping na Índia, o que resultaria na falência das empresas indianas que ainda não podem competir com a China. Efetivamente, essa é uma prática corrente, com a China distribuindo seus produtos para a Índia por meio de outros países aliados. Mas em uma escala maior, o impacto seria ainda mais significativo. Embora o direcionamento estatal tenha sido bem sucedido na expansão da economia, o crescimento pareceu ficar aquém do previsto. Entre 1950 e 1980, a Índia viu um crescimento anual médio de apenas 3,6%. Diante dessa situação, foram realizadas uma série de reformas liberais durante os anos 80 e 90, com o intuito de diminuir a intervenção governamental na economia e possibilitar uma abertura para o mercado global. Como consequência, a Índia registrou um crescimento anual médio de 4,6% na década de 80, que aumentou para 6,7%
na década de 90 e para 6,7% entre 2000 e 2007. Apesar do crescimento, a Índia ainda lida com extrema pobreza e uma grande parcela da população ainda vive em áreas rurais. No entanto, essa situação também tem evoluído consideravelmente e a proporção de pessoas em extrema pobreza caiu de cerca de 21% em 2011 para 5% em 2018. Surge a questão: será a Índia a nova China? Ou seja, ela conseguirá superar o poderio chinês? Existem várias razões que levam os especialistas a acreditar que a Índia poderá ultrapassar a China nas próximas décadas, sendo a primeira delas a sua população. É incontestável que a tecnologia e a produtividade são essenciais para o crescimento econômico. Mas de nada adianta se o país não possuir uma grande população que permita a geração de riqueza em larga escala, ao menos para se tornar uma potência global. É por isso que países como Israel, com apenas 9 milhões de habitantes, sempre serão limitados pelo tamanho de sua população, independentemente de sua tecnologia e produtividade. Por outro lado, países como a China e Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, já têm uma base para uma imensa geração de riqueza, mesmo com baixa produtividade e pouca tecnologia, devido ao tamanho de suas populações. Obviamente, há muita tecnologia e alta produtividade na Índia, mas apesar de ter uma população menor do que a China, possui uma taxa de crescimento populacional maior e as projeções de ambos os países, segundo os dados da ONU, indicam que a Índia assumirá a liderança em breve. Outro fator demográfico favorável à Índia, em comparação à China, é que a sua população é mais jovem em cerca de 10 anos, com uma idade média de cerca de 28 anos contra 38, respectivamente. Esse dado é muito importante, pois significa que a população da Índia está crescendo, enquanto a da China está estabilizando e eventualmente vai diminuir. O resultado disso é mais pessoas economicamente ativas, trabalhando ou entrando no mercado nos próximos anos. Ao mesmo tempo, a Índia está passando por um rápido processo de urbanização, que é um dos principais motores da economia, segundo o Economic Times. No entanto, a falta de infraestrutura é um problema atual e um grande desafio para o futuro, já que a maioria das cidades não consegue se desenvolver de forma planejada para atender a esse crescimento acelerado, resultando em baixa qualidade de vida, com serviços básicos precários e falta de empregos. De acordo com a Wharton Magazine, a economia chinesa foi construída com base em 3 fatores: investimento, infraestrutura e manufatura. Os 3 trabalham juntos, com investimentos em infraestrutura estimulando o desenvolvimento da manufatura, ao mesmo tempo que atraem mais investimentos estrangeiros. Em comparação, a Índia ainda está atrás nessas áreas, sendo a infraestrutura o principal problema. A infraestrutura atual já é precária e acompanhar o rápido crescimento populacional e o movimento de urbanização se torna um problema ainda maior. No entanto, a Índia está se esforçando para investir na infraestrutura do país, principalmente com 11 grandes projetos que eles chamam de corredores industriais, conectando as grandes cidades do país, com destaque para Delhi e Mumbai, e depois se conectando a outras grandes cidades, como Kolkata e Chennai. Esses projetos devem aumentar a competitividade da indústria indiana e reduzir significativamente os custos de logística. Ao mesmo tempo, existem outros 2 fatores importantes que tornam a Índia mais atraente do que a China para negócios internacionais. O primeiro é a democracia. A Índia é o maior país democrático do mundo, o que torna muito mais fácil lidar, além de ser mais previsível, já que historicamente os países democráticos tendem a ter um crescimento mais estável. O segundo fator é que 10% da população indiana fala inglês, o que, por incrível que pareça, faz da Índia a segunda maior população de falantes de inglês do mundo, devido à sua imensa população. Sempre destaco a importância de falar inglês, especialmente por ser uma habilidade-chave para fazer negócios e crescer economicamente. Para a Índia não é diferente, e isso desperta um grande interesse de outras nações, e não é à toa que eles estão liderando uma grande parte do mercado de TI com atuação global e que usa o inglês como idioma base. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal Conhecimento Mestre. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.